Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal LED. Sabemos que a pandemia do coronavírus transformou a realidade do sistema educacional, não é verdade? Levando instituições do ensino básico e ensino superior a se adaptarem ao ensino remoto. Isso pôs em evidência vários desafios, que nós já estamos bem familiarizados com eles, tais como criar videoaulas, manter o vínculo virtual com os nossos alunos, ter um feedback da aprendizagem remotamente, entre outros. Sabemos que a avaliação é um dos indicadores do processo de ensino-aprendizagem, pois revela a evolução de cada aluno, como também comprova ou não a efetividade da metodologia de ensino adotada pelo professor. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Google Forms e teremos uma participação especial. Estamos muito felizes porque é a nossa primeira convidada aqui no canal LED. Eu sou a professora Juliane Menezes. Espero que todos vocês se inscrevam no nosso canal e, se possível, deixem um like, deixem uma curtida. O nosso conteúdo hoje vai ser um pouco mais extenso, porque o Google Forms tem muitos detalhes, mas esperamos que vocês tenham paciência e empenho aí em nos acompanhar. Caso não dê, os temas estarão assim bem separados, independentes, você pode, no momento propício, estar buscando recursos aí. Obrigada. Olá, eu sou a professora Karina. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal com a equipe LED. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sheila, também faço parte da equipe LED e faço parte dos anos iniciais. O que nós teremos na conversa de hoje? No início, nós estaremos recebendo a socióloga e educadora Lourdes Atier. Depois, nós iremos para quais ferramentas e equipamentos estaremos usando. Vamos falar um pouquinho do Google Formulários, os desafios de avaliar a aprendizagem remota, o que eu consigo realizar utilizando a ferramenta Formulários, e nós abordaremos os principais itens: localizar, definir título, alterar tema, inserir e conhecer estilos de perguntas, inserir imagem na questão e alternativas, importar questões, inserir título, descrição, vídeo, imagem, separar em seções, alterar configurações, alterar a configuração para que o formulário fique como um teste, como enviar esse formulário e como o aluno visualiza depois de feito todo o formulário. Teremos um momento para se inspirar, teremos um momento de olho na dica e, no final, o feedback de vocês. Nossa conversa de hoje irá abordar uma das formas que podem facilitar esse processo, o Google Formulários. E para contribuir com esse diálogo, temos a honra de receber nossa primeira convidada especial aqui no canal do LED, Lourdes Atier. Ela é socióloga com pós-graduação em educação na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, lá na Argentina. Lourdes trabalha com educação e comunicação. Viaja há 40 anos pelo Brasil falando de educação. É colaboradora do Laboratório Inteligência de Vida, autora da obra Cuidar de Quem Ensina, e atualmente também diretora de formação da organização social Doutores da Alegria. Seja bem-vinda, Lourdes. Tá? Seja super bem-vinda, Lourdes, em nossa live. Gostaríamos de contar com toda a sua vivência e sabedoria para refletirmos um pouquinho hoje. Eu quero agradecer esse convite carinhoso, agradecer a generosidade do convite.
e dar parabéns para vocês, São José dos Campos, de ter criado esse laboratório, né, de educação digital. Eu fico muito feliz, e o que eu vou falar aqui é um pouco das coisas que eu tenho refletido, estudado, já que eu parei de viajar de avião, mas eu tenho viajado pelo computador, e eu tenho conversado com muitas escolas, tanto da rede privada, quanto secretarias municipais de educação e estadual também. Então, a gente já está aí num... Eu costumo de fases, né? A gente teve aquela primeira onda que eu chamei, quando a gente entrou de uma hora para outra, fechou da escola, e essa escola foi para dentro da casa dos alunos, mas a gente, embora a escola fosse para dentro da casa dos alunos, a gente demorou, e ainda temos dificuldade de entender que o fato da escola ter ido para dentro de casa, que a casa virou a escola. E também os professores a ensinar de uma forma que nunca haviam ensinado, ou se tinha alguma experiência, mas essa não era fundamental, porque a nossa formação é toda na presença, né? Mas o slogan da primeira onda era: olha, já vai passar. E todo mundo falava, já vai passar. Só que entramos na segunda onda com a seguinte dúvida: meu Deus, vai passar mesmo, né? E agora nós estamos na terceira onda, que é a cura ou a escola voltar para o prédio, sendo que agora, diferente de como a gente começou, não temos mais garantia de nada, porque a opção que o Brasil inteiro está fazendo, que eu acho que o cientista Miguel Nicoleles fez uma bela definição. Ele falou que no Brasil, diferente dos outros países que vivem a pandemia, nós vivemos a pandemia, o pandemônio, porque tudo é muito confuso, e o Brasil está vivendo essa pandemia num abre e fecha, abre o comércio, fecha o comércio, abre a loja, fecha a loja, abre, e que é o caos do ponto de vista de uma diretriz nacional, uma orientação nacional. Bom, não e isso não tem como não afetar a escola, né? Porque aqui em São Paulo, ontem o governador, ontem ou anteontem, enfim, determinou que as escolas do estado inteiro, das redes públicas e privadas, até segunda ordem, dia 8 de setembro, vão abrir, e vão abrir de forma escalonada. Começar com 35% dos alunos, e depois 70%, e depois, mas tudo muito, muito instável, né? Sem a gente ter muitas garantias. Por outro lado, também, se a gente ficar sentado esperando essas garantias, a gente vai enlouquecer. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que isso nos afeta. Nós, todos vocês que estão vivendo, que estão na linha de frente, né, desse processo, quando a gente está focando a educação. Então, vou falar um pouquinho sobre isso e sobre as coisas que eu estou vendo. Em primeiro lugar, eu quero começar homenageando todos os professores. Eu acho que nós, professores, estamos salvando a escola. Eu não tenho nenhuma dúvida. E vocês que estão na linha de frente, porque eu falo com vocês, mas eu não tenho uma turma de alunos, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente aplaude merecidamente todos os profissionais de saúde e todos os trabalhadores que fazem a base para a nossa vida funcionar, eu acho que os professores mereceriam uma grande homenagem de todo mundo ir para as suas janelas e aplaudi-los,
porque desde que fechou, desde que começou a pandemia, no meio de março, eu falo com o Brasil inteiro, eu nunca ouvi um relato sequer de algum professor que tenha chutado balde. A gente está provando que realmente a categoria é de uma resiliência absoluta. Quando começou a se trabalhar de forma virtual, e de uma forma muito desigual, algumas redes ou escolas mais estruturadas, outras com nada, e outras que até hoje seguem com nada, eu nunca vi um professor que não estivesse lutando, né? Sempre focado nos alunos, no seu compromisso profissional, e isso tem sido maravilhoso. Mas, por outro lado, eu entendo que só isso não basta. Eu quero, se não adiantar nada, o que eu estou fazendo aqui, eu queria que vocês focassem numa única questão. Qual a relevância do trabalho da gente nesse momento? Eu acho que essa é a questão central, porque nós temos uma grande oportunidade de fazer algo que há muito tempo a gente gostaria de fazer. Há muito tempo a gente sabe as coisas que não funcionam na escola, a forma como a gente ensina, a forma como os conteúdos pedagógicos são trabalhados, e, de repente, a gente está tendo uma oportunidade de viver coisas que a gente nunca pensou em viver. E agora nós temos a oportunidade de dar um salto qualitativo ou abrir mão dessa guerra, porque nós estamos numa guerra. E essa a coisa mais importante que a gente está aprendendo nesse momento é o valor da escola. A escola foi para dentro de casa e os pais estão vendo o inferno que é botar os filhos para estudar, que não está sendo fácil. Está dando valor ao trabalho da professora, mesmo que com muita crítica, porque tem famílias que perde essa, que invade muitas vezes o trabalho do professor, porque nós estamos aprendendo duas coisas muito importantes nessa pandemia. A primeira, que a autonomia que a gente diz que gostaria de construir com os alunos, nós não construímos, né? Nós ainda temos uma escola feita para os alunos e não. Então, os alunos não têm autonomia para estudar sozinho, é o método saca-rolha, da mesma forma que os pais estão descobrindo que os filhos são zero autônomos, que tem que ficar mandando, vai tomar banho, faz a lição, senta aqui que vai começar a aula, arruma o material, né? É tudo com ordem de comando. Então, isso é uma oportunidade, a pandemia é uma oportunidade para as famílias refletirem que tipo de educação estão dando para os seus filhos, e da escola pensar que modelo de educação a gente está fazendo em termos de construção de autonomia verdadeira para os alunos. Então, essa é uma questão. Outra questão que a gente está descobrindo é que a tal parceria família-escola não é tão solidificada como a gente imaginava. São muitos os problemas que as escolas estão tendo com as famílias. Na rede privada, a gente está vendo uma quebradeira de escolas, principalmente de educação infantil, por conta das mensalidades, e nós estamos vendo na rede pública um grande número de alunos abandonados, redes que não conseguiram nenhum contato justamente com os alunos mais pobres, mais vulneráveis e sem acesso a nenhum recurso então, a gente tem uma oportunidade agora de, em primeiro lugar, ter uma voz unida para dizer: sem a escola, sem educação, não há civilidade. A escola é a barbárie. A gente está vendo os países que mais avançaram soluções da pandemia são justamente os países que têm alta escolaridade e baixa taxa de desigualdade social
e, consequentemente, educacional. E justamente no Brasil, onde a gente está vivendo esse caos, nós temos uma baixa escolaridade e uma altíssima desigualdade, e que vai se agravar nesse pós-pandemia. Então, agora a gente tem a oportunidade de parar de focar no ensino e tentar focar no presente. Tem um sociólogo polonês muito conhecido, que morreu em 2017, que é o Zygmunt Bauman, e que ele falava uma frase há 10 anos atrás, que criou o conceito de modernidade líquida, que ele falava sobre que a modernidade líquida, uma das características é que a gente estava, que nada mais era definitivo, tudo era fluido e provisório, e que a gente vivia num interregno entre o que deixou de ser e o que ainda não é. É exatamente a potência da pandemia, quando a gente está em casa, o que a gente tinha já e o que será é um ponto de interrogação, não sabemos. Então, o que a gente tem? Lourdes, desculpa te cortar, mas assim, para acrescentar com o que você está falando, hoje nós vamos focar bastante sobre como ter um feedback nesse tempo de pandemia, né? Como que a gente consegue avaliar como que nossa metodologia diante do ensino remoto está tendo de resultado com relação a esse aluno. E aí a gente fica assim, uma grande questão com todo esse contexto que você relatou aí, que é super válido, que é a nossa realidade hoje, que a gente precisa focar também nisso. Como que o professor hoje consegue avaliar qual dica você poderia nos dar aí, como e o que avaliar nesse momento de pandemia, né? Pensando assim, desde o contexto do planejamento, a hora que ele propõe uma atividade e ter esse feedback do aluno. Nesse contexto todo que você falou, e toda essa dinâmica de ensino pedagógica que a gente usa em sala de aula, com o ensino remoto, o que a gente tem de novo aí, o que a gente precisa focar mais, na sua opinião? Olha, na minha opinião, não cabe a mim dizer o como, porque eu quero estar fora desse lugar de ser um oráculo pedagógico. Eu acho que se alguém chegar aqui para falar com vocês com algum como, fuja disso, porque se tem um problema na formação de professores, no Brasil afora, é porque a gente está sempre incentivando esses modelos prescritivos, do passo a passo, faça assim, que é o da receita. E se receita fosse bom, o Brasil seria o primeiro lugar na educação brasileira, na educação mundial, porque a gente tem 200 milhões de plataformas com planos de ensino verdadeiro. O que a gente tem que pensar quando o assunto é avaliação é que nós estamos tendo essa oportunidade de aprender. O foco, para mim, não é ensinar, o foco é aprender. De nada adianta, nesse momento, eu ficar fazendo o aluno aprendeu ou não aprendeu, porque, na minha opinião, isso é absolutamente relevante diante desse novo modelo que a gente está ensinando. Quer dizer, a gente saiu de uma forma que a gente ensinou a vida inteira e que os alunos estão acostumados, que é um prédio, um lugar que ele sai de casa e que ele chega num outro lugar que não é a sua família e que ele está ali com outros amigos, que tem adultos que cuidam dele, que tem um professor ou uma professora especial que olha para ele, ou seja, e que olha e que entende ele, que dá bronca e que dá limite e que parabeniza, é contato, é vínculo, para ir para uma máquina, e o que eu tenho visto é que muitas professoras, professores e escolas estão esquecendo que a escola, essas aulas remotas, não transformam a casa numa escola. Então, a gente tem que ter claro que a minha forma de aprender, quando eu estou presencialmente com o professor, é completamente diferente quando eu estou aprendendo mediado por uma máquina. Porque quando eu estou nesta máquina, eu perco
completamente leituras mais amplas, porque quando eu estou falando presencialmente, o outro aprende pelo que eu falo, mas pela minha postura toda, como eu me comporto, como eu explicito, como eu chamo a atenção, aquele velho, aquela questão da linguagem não verbal, que o corpo fala. Então, a minha atenção ela é muito ampla, porque envolve tudo, envolve o ambiente, envolve o jeito de falar do professor, o conteúdo que o professor está ensinando, meus amigos, envolve tudo. Quando a gente vai para o computador, eu tenho um hiperfoco, ou seja, eu só tenho essa tela, eu perco o contato presencial e eu tenho um hiperfoco. Quando eu tenho um hiperfoco, eu tenho uma hiperexaustão também. O meu cansaço é muito maior. Então, eu tenho visto muitas escolas e muitas redes querendo manter o mesmo horário de aula. É uma exaustão. Então, a gente sabe disso, que nós que estamos trabalhando o dia inteiro no computador, a gente fica 1000 vezes mais cansada do que quando a gente estava trabalhando de forma presencial. Então, a gente tem, se a gente focar nos conteúdos pedagógicos, a gente vai estar prejudicando os alunos, porque não tem como a gente avaliar como se a escola ainda fosse presencial. Nesse exato momento, a coisa mais importante, para mim, e eu estou falando isso muito pessoalmente, por tudo que eu estudo e por tudo que eu estou vendo que está acontecendo, principalmente na Europa, que eu tenho acompanhado muito de perto, é irrelevante se o aluno aprendeu esse ou aquele conteúdo. A coisa mais importante para mim é que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma adequação do planejamento, porque tudo que a gente planejou para esse ano era pré-pandemia, tudo mudou, nós temos tendo uma grande oportunidade de essencializar o nosso currículo, o currículo brasileiro é carregado demais, o modelo, a BNCC, é extensiva demais, os conhecimentos são fragmentados demais, a gente tem que essencializar. A pandemia está dando oportunidade da gente de saber o que é um conteúdo relevante, o que é algo absolutamente relevante e o que é irrelevante. Tudo que for irrelevante a gente tem que jogar fora. E a coisa mais importante, e eu posso fazer isso? Posso, a LDB garante isso. E a coisa mais importante qual é? É o vínculo com os alunos. É que as crianças de todas as idades saiam entrem nesse novo modelo de escola que a gente não sabe qual é, defendendo a escola e valorizando o conhecimento e dizendo aprender é muito importante. E não importa a forma como eu estou aprendendo, vínculo, mesmo por meio de uma máquina, é importante. Não é mais uma questão de motivar os alunos. Os professores estão tendo uma oportunidade de viver um lugar que eles nunca viveram, que é esse lugar de dizer não sei, estou em dúvida, porque nós somos treinados para ter todas as certezas do mundo. E quando a gente tem todas as certezas do mundo, a gente deixa de aprender. Então, agora a gente tem a oportunidade, porque não dominamos a tecnologia, porque temos que aprender uma opção de coisa nova, de dizer simplesmente eu não sei. Né? Então, reavaliar o que significa esse lugar do erro, que é tão discriminado na educação brasileira, e hoje tem tantas pesquisas e estudos que dizem que não é possível haver aprendizagem sem erro, e que uma escola e uma educação que não erra não está lidando com seres humanos, e o erro não é negativo. Então, a gente tem uma oportunidade de focar no presente, não olhar aquele currículo, aquele planejamento que a gente elaborou pré-pandemia, e nem ficar olhando o que a gente deveria fazer. Agora, o foco é aqui e agora, é no presente. Vai ter dia que os alunos não estão a fim de assistir aula, vai ter dias que eles não vão fazer nada, isso tudo é possível. Vai ter dia que o professor vai estar muito mal, vai ter dia que o professor vai estar deprimido, vai ter dia que o professor vai
porque nós estamos vivendo um tempo nunca vivido. E a coisa mais importante nesse momento não é os conteúdos pedagógicos, mas é a nossa saúde mental. A gente Sim. Eu tenho que sair achando, eu defendo a escola, eu defendo a educação, e não defendo porque é meu trabalho, eu defendo porque sem isso é a barbárie. Não há possibilidade de um país se desenvolver se não for pela escola. Então, todo mundo tem que voltar para a escola. Nós estamos nesse momento virtual, mas isso a gente já sabe que o futuro da escola será bimodal. Né? Nós vamos ter coisas presenciais e coisas virtuais ou remotas, né? Que pode ser por tecnologia, mas pode ser por jogos, com outras coisas. Esse novo modelo bimodal não exclui, ao contrário, só reforça o papel insubstituível do professor. Toda a tecnologia está a serviço do humano, ela não substitui o humano. Então, agora, é de humano para humano. Eu não posso reproduzir esse modelo de escola que a gente tem no Brasil, que é do século XIX, em que a gente é uma máquina de produzir, e vive numa gincana, correndo para dar conta de um planejamento enlouquecido, que tudo a gente faz demais. Muita atividade, muito projeto, muita reunião, muita festa, muito. O que a pandemia está ensinando para a gente, tudo que não faz sentido, nós vamos jogar fora. Tudo que faz sentido com o momento que a gente está vivendo, porque a gente só tem o presente, a gente tem que ter atenção plena no presente. E para seguir, a gente tem que ter muita coragem e parar, e muita humildade e generosidade consigo mesmo. Eu posso querer que meu aluno avance 10 pontos, mas ele chegou no 3. Ótimo. Não foque no que ele não atingiu. Foque no que você conseguiu com seus alunos. É o menos vale mais. O importante é o que foi conseguido e não o que deixou de conseguir. Daremos continuidade aqui com vocês. A Lourdes acabou de mandar uma mensagem dizendo que teve um apagão no bairro dela. Né? E o uso da tecnologia, isso aí a gente também tem que estar aberto, porque pode acontecer qualquer dia, a qualquer hora, né? Enfim, quais ferramentas e equipamentos estamos usando hoje, Karina? Então, para esse nosso encontro de hoje, para termos aí nós três aqui na mesma tela, com a apresentação, no momento anterior tínhamos 4 pessoas, né, com a nossa convidada Lourdes, nós estamos utilizando o YouTube, tá certo? Para fazer também a transmissão para vocês, o StreamYard, né, que faz aí a conversa entre o que está sendo gravado com o YouTube. Nós temos os slides em apresentações Google, onde nós passamos todo o material para vocês. Temos aí o formulário, que além de ser o nosso tema de hoje, também temos uma contribuição aí que vocês deixem, uma validação da presença lá no final do encontro, com um link no formulário para vocês preencherem. Utilizamos o notebook, utilizamos também o fone de ouvido com o microfone e a internet, que nos favorece também para estar fazendo esse contato com vocês. Algumas vezes ela cai, né, como vocês perceberam, temos aí essas situações que podem acontecer quando estamos utilizando internet. Tá bom? Bom, e na sequência? Aí nós vamos lá, então, entender o que seria esse formulários, né? Como a Lourdes disse, né, nós estamos precisando replanejar tudo, né? Tudo para 2020, né? E como a gente consegue ter um feedback, né, desse aluno? Uma das maneiras seria utilizando o Google Formulários. Ele está no Drive, ele faz parte das ferramentas Google, é um aplicativo para criação e administração de pesquisa, questionário. E o formulário, ele também tem todos os recursos de colaboração, compartilhamento, encontrados também lá nos documentos, nas planilhas e nas apresentações. Então, ele é um recurso
que pode também auxiliar o professor nesse feedback. Como a Lourdes mesmo disse, nós temos N plataformas, N recursos, né? E esse é um recurso que hoje nós temos, a rede tem, né, a possibilidade de cada professor ter o seu Gmail institucional e utilizar essa ferramenta. Os desafios de avaliar a aprendizagem remota. Esse aí é um desafio presente em nossas vidas e a gente precisa imaginar que essa avaliação à distância, ela precisa ser encarada, assim como a Lourdes, a tia, acabou de falar, mais como um diagnóstico do que como uma classificação. Não cabe a nós, nesse momento, estarmos classificando o aluno e ter o olhar diferenciado com relação a esse momento, tá certo? O que consigo realizar usando formulários, né? Pensando assim, um olhar pedagógico. A gente consegue criar pesquisas de opinião, conseguimos analisar resultados em tempo real, criar relatórios sobre o desenvolvimento dos alunos. Que mais, Sheila? É possível criar testes, fazer um diagnóstico com a correção automática. Eu posso também criar um formulário para coletar alguns trabalhos dos alunos. Então, por exemplo, se ele fez uma pesquisa sobre determinado assunto, ele pode anexar dentro do formulário que o professor criou essa pesquisa que ele fez. É uma maneira também de estar resgatando e verificando ali se o aluno está conseguindo realizar o que eu propus, né, naquele momento. Não é isso, Karina? Isso mesmo, Sheila. Também é possível oferecer aí um feedback sobre o que você está coletando nesse teste, nesses dados, não é mesmo? E isso pode ser feito para o professor em tempo real. Assim que os alunos já vão respondendo, ele consegue estar visualizando e é algo a acrescentar para o professor entender qual é o próximo passo, né? A partir dos resultados do que ele vai validando ali, ele consegue ver qual vai ser o próximo passo para as aulas dele. E aí, na sequência, nós vamos verificar como localizar o Google Formulários ali dentro do Gmail. Então, primeiramente, você precisa fazer login, né, acessar a sua conta de Gmail. Depois, do lado de cima superior direito, tem os aplicativos, né, os 9 pontinhos ali dos aplicativos Google. Você clica sobre eles, uma janela será aberta e aí você procura esse símbolo aí, roxinho, do Formulários Google. É só você clicar que já será direcionado até dentro do formulário. E aí, depois que você estiver dentro do seu formulário, você cria ele. Esse é uma maneira de você localizar o formulário dentro do Drive. O anterior era dentro do Gmail. Então, se você está lá dentro do seu Drive trabalhando, você entra, faz o acesso pelo Drive, você precisa clicar no botão novo, que fica localizado à esquerda, do lado de cima no seu monitor. Depois você desce um pouquinho a aba que vai estar abrindo aí, você clica em mais, tá certo? E depois você acha o ícone aí, clicar em formulários também, aí também ele te direciona. Isso, e a partir do momento que você acessou um formulário, primeiro momento, sempre é importante pensar em colocar o título desse formulário, porque se a gente esquece, depois fica difícil de localizá-lo, né? Então, as duas áreas em destaque são a parte onde a gente digita, né, o formulário, e existe ainda um espaço para que você coloque uma breve descrição. E aí, quando o aluno recebe esse formulário, o professor já pode deixar todo personalizado o tema, né? O plano de fundo, ele pode adequar de acordo com o que ele está enviando. Então, como que ele faz isso? Também na parte superior, eu tenho a opção personalizar tema. Eu clico no ícone
E aí eu posso colocar alguns temas que o próprio recurso tem pré-definido. Então, eu tenho imagens relacionadas a trabalho em escola, imagens relacionadas a ilustrações, casamento, criança. Eu tenho uma infinidade aqui de imagens que eu posso estar inserindo como plano de fundo. Eu posso também fazer o upload. Se eu já tenho uma imagem pré-definida no meu computador, no meu pendrive, eu posso escolher essa imagem e personalizá-la desse modo. Ou então eu posso ir no item fotos e também buscar esse recurso. Além disso, né, além de escolher uma imagem para o meu tema, eu posso também estar alterando alguns itens nas cores. Observem, né, que nós deixamos aqui em destaque o roxo. Eu posso mudar a cor do plano de fundo, deixar um pouco mais suave ou não. O estilo de fonte eu posso estar alterando. Então, são algumas configurações que também permitem atrair mais, né, ou chamar mais atenção do aluno quando ele vai acessar esse formulário. Agora nós vamos falar um pouco como adicionar essas perguntas. Então, uma vez que você já está dentro do formulário, você clica no ícone desse botãozinho maisinho, tá bom? Ele vai estar abrindo uma janela como essa que vocês estão vendo aí na lateral direita, de opções, né? Para você definir qual o tipo de pergunta que você vai estar fazendo. Se é uma pergunta aberta, se é resposta curta, se é seleção de caixas, se é lista suspensa. Então, aí você vai estar definindo. No caso, aí nós selecionamos, né, o múltipla escolha. E aí o que você faz? Você digita a pergunta nesse campo que abre aí, ele já tem até o localzinho escrito pergunta. Você digita, logo abaixo você vai ter os botõezinhos redondos para você estar clicando as opções da pergunta de múltipla escolha, tá certo? E embaixo é necessário que você clique se você queira que o aluno não pule essa pergunta. Então você clica para deixá-la obrigatória. O aluno só vai conseguir passar para a próxima fase ou enviar o formulário se ele responder essa pergunta. Se você vê que não é necessário, se é apenas para ele deixar uma sugestão, aí você não precisa estar colocando ela como obrigatória. Ele consegue preencher o formulário e enviar sem estar respondendo todas as questões, tá bom? Observem que existem vários estilos de perguntas, né, como a Karina falou. Nós vamos dar um exemplo aqui para vocês de como ficaria, né, no momento em que você organiza isso no seu formulário. Então, o primeiro tipo de pergunta é uma pergunta de resposta curta. O nosso exemplo seria o nome completo desse aluno. Ele vai digitar embaixo. Ou então, uma pergunta no formato parágrafo, que é uma resposta que ele pode colocar aí com mais caracteres, né? Uma resposta mais longa. E a tradicional é uma questão de múltipla escolha. Ele só vai ticar, né, uma das opções. Ou então, uma questão de caixa de seleção, em que o aluno vai ler todas as opções e ele pode ticar algumas delas, considerando como correta, por exemplo. E tem a opção também de lista suspensa, em que o aluno clica, né, nessa setinha e abre uma cascatinha aqui com as opções para ele dar o clique. É como se fosse uma múltipla escolha, mais oculta. E na sequência aí da barra de perguntas, dos estilos de perguntas existentes, nós deixamos em destaque aí o upload de arquivo, né? É possível que o aluno, no decorrer do formulário, encontre uma parte onde ele consegue mandar para o professor arquivos como documento, planilha, PDF, vídeo, apresentação, desenho, imagem ou áudio. Vejam que essa é a visualização do professor para que ele lance a pergunta para o aluno, né? No caso de upload de arquivos. E até o tamanho máximo desse arquivo ele pode estar configurando. O número de arquivos também. Então, essa é a parte de configuração que o professor faz.
Assim que ele executa isso, ele vai mostrar uma mensagem onde ele pergunta se vai permitir que os participantes façam o upload de arquivos no Drive. Aí você vai colocar assim, né? E pronto, a sua questão com o upload de arquivos estará pronta. E como ficaria a visualização do aluno? Está aí na sequência, ele tem a pergunta, quais as formas de prevenção, cria uma apresentação no PowerPoint com imagens que expressam as formas de expressão, de prevenção. Pensando que o professor deixou aqui uma apresentação ticada, porque ele pediu isso para o aluno vem e adiciona o arquivo aqui. É bem simples e prático. Falo. Vamos dar sequência aí na barra de estilos de perguntas. No caso aí nós temos a escala linear, a gente vê aí como fica a carinha dela no momento que o aluno acessa. Ele tem aí de 1 a 5 para definir alguma relevância sobre a aula, né? Na sequência, a grade de múltipla escolha, onde ele vai fazer a relação do que o professor colocou aí nas alternativas, a caixa de seleção, visualizando aí como ela ficaria para o aluno, tá? Onde ele vai selecionar de acordo com o que está descrito aí na questão. O professor pode colocar, inclusive, questões que peçam horário, né? E definir como configuração de hora mesmo. E fica aí para que o aluno apenas digite com relação ao que foi perguntado. E a questão também da data, é possível colocar, inserir a pergunta data e ela fica oculta quando o aluno está digitando, ele vai visualizar o calendário online aí, digital, que fica visível para ele estar ativando de acordo com o dia correto, tá bom? Vocês viram que são inúmeras as possibilidades, né, de estilos aí. Nós temos vários estilos de perguntas, né? Então, para o professor ter algum feedback, né, não pensando só no modo avaliar, nem é esse o nosso objetivo, mas de ter um retorno dessa criança ou até mesmo da família, ele pode estar lançando isso como uma ferramenta a mais para estar auxiliando. E agora vem a questão aqui, adicionando imagens nas perguntas. Né? No início, quando o Google criou essa questão dos formulários, a gente não tinha essa opção de colocar imagens nas perguntas ou nas alternativas. E ela é bem simples, né? Quando eu digito uma pergunta, assim que eu clico em cima dela, já me aparece esse ícone, né, de imagem. Eu clico no ícone e já me direciona ou para fazer o upload, ou para usar a câmera, ou para já colocar o endereço URL, ou acessar fotos, ou pegar arquivos do meu Google Drive, ou até mesmo você pode digitar na pesquisa Google. Por exemplo, estou trabalhando lá com plantas, digitei plantas e já busco uma imagem para estar anexando a essa minha pergunta. Eu selecionei a imagem, eu vou clicar em inserir. Pronto, automaticamente a minha imagem já vai ficar visível ali próximo da minha pergunta. E aí, para colocar as imagens nas alternativas, né? Tem algumas situações em que as crianças, de repente, podem nos dar o feedback clicando em imagens, né? Esse estilo é o que a gente coloca no feedback no final de cada live. Olha só, tem os emojis. Eu clico também nas minhas opções, né, nas minhas alternativas, clico no ícone de imagem, ele vai também me direcionar ao mesmo item que eu falei anteriormente. Faço upload, câmera, URL, fotos, Google Drive ou pesquisa no Google. Seleciono a imagem que eu quero, coloco em inserir e automaticamente elas ficarão disponíveis nas minhas alternativas, tá? É importante a gente lembrar, quem ainda não tem experiência com os formulários, de deixar a opção obrigatória selecionada se você realmente quer ter essa resposta, né? Porque se eu não coloco como obrigatória, pode ser que o aluno
passe para outra questão sem respondê-la. Agora sim, nós vamos falar de importando as perguntas, não é mesmo? Primeiramente, quando você já está ali dentro do seu formulário, você vai clicar no ícone Importar Perguntas, que é esse símbolo de uma folhinha com uma seta para o lado direito. E aí você vai estar localizando o formulário que você deseja importar. Então, uma vez que você já tenha formulários criados dentro do seu Drive, ele vai estar te localizando ali todos que você já tem, e aí você pode estar selecionando, você clica em cima dele para selecionar um que você já tem algumas questões que você queira trazer para o seu novo formulário. Essa é a ideia de importar as perguntas. E aí você pode ter a opção de trazer o seu formulário todinho, ou então ele abre essa janelinha de você estar clicando somente nas perguntas que você queira trazer. E aí você, escolhendo 3, 4, quantas você queira, você clica em importar perguntas, as perguntas do formulário antigo já se direcionam ao seu novo formulário. E aí, para adicionar um título e uma descrição. Por exemplo, eu posso colocar esse título para dar mais detalhes na questão a seguir ou nas próximas questões, nos próximos assuntos. Eu localizo o item, um T e um T, ele já me aciona essa caixa, eu digito o título e posso colocar uma breve descrição também sobre o que eu quero em destaque, tá? É uma opção, talvez ajude a organizar aí por assunto, né? Por tema, depende muito do que o professor está abordando aí no formulário. E o professor também tem a possibilidade de adicionar no formulário vídeos, né, que possam complementar o que ele está ministrando ali nas questões, ou até mesmo usar um vídeo para que saia uma questão sobre, interpretando o vídeo, né, assim como ele deseja. E lembrando que tanto no uso de imagens e vídeos, é importante a gente tomar o cuidado de escolher aquelas que são de acesso na internet sem fins lucrativos, né? Sem ser editadas e sem fins lucrativos. Alguns professores estão nos pedindo esse feedback, e lá no Portal LED a gente colocou na parte de segurança na internet vários sites e vídeos com orientações sobre isso, tá bom? Então, enfim, como que eu adiciono um vídeo aí no meu formulário? Eu tenho lá o ícone que tem essa setinha também virada para a direita, clico nesse ícone, adicionar vídeo, digito o vídeo que eu desejo pesquisar na barra aí de pesquisa, que no caso ele aparece de cara, o YouTube. Vejam que ele conversa diretamente com o YouTube, ou você pode também pesquisar como um URL. Você já tem o link do vídeo que você quer usar e você cola ele aí, automaticamente ele irá pesquisar. Após inserir o vídeo, é possível adicionar um título e uma legenda nele para que seja incluído aí no seu formulário, ok? E agora nós vamos ver como adicionar a imagem, tá certo? Então você clica na alternativa que você deseja inserir a sua imagem, tá certo? A imagem vai ficar colocada na parte em cima da sua pergunta. E aí você clica nesse ícone de imagem, que ele está sinalizado aí para vocês em rosa. Você pode localizar a sua imagem e fazer upload, né, uma vez que ela esteja salva no seu computador, ou você pode estar tirando pela câmera também do notebook. Você pode estar colocando por URL, através dos fotos do Google Drive ou uma pesquisa lá na barra de imagens do Google. Uma vez que você buscou ela, você seleciona e aí você vai estar inserindo essa imagem já no formulário. Importante lembrar o que a professora Juliane já deixou em destaque: utilizar imagens que são livres de acesso público. Bom,
E agora para adicionar as sessões, né? As escolas passaram aí alguns dias criando formulários, vocês devem ter acompanhado, para ter um feedback dos alunos, né? Esse foi um dos recursos utilizados. Então, para facilitar, né, o aluno na hora de responder, foi indicado que fosse separado por sessões. Como seria isso, então? Eu separo sessão língua portuguesa, sessão matemática, sessão geografia, sessão inglês e assim por diante. Porque quando o aluno acessa o formulário, conforme ele vai avançando as páginas, ele vai caindo nessas sessões por disciplina. É uma maneira aí de organizar melhor esse nosso formulário. E como que eu faço isso? Como que eu crio essa sessão? Nós temos a última opção, como se fosse um sinal de igual, ele diz assim, adicionar sessão. Uma vez que você clica, ele já abre uma sessão e você já pode colocar o título e a descrição dessa sessão. No caso lá, foi colocado, por exemplo, língua portuguesa e alguma instrução abaixo desse título. Eu também posso, agora eu vou dar uma informação aqui que seria para o nível mais avançado, que não vem ao caso na nossa situação, mas é bom a gente conhecer. Vamos supor que para cada resposta que o aluno dá, que ele aciona, ele pode ser direcionado para uma sessão específica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de ter, né, essa experiência. Por exemplo, eu clico aqui em vacina BCG e assim que eu acionei essa resposta, ao invés de eu ir para a sessão de, sei lá, matemática, eu já caí direto na sessão de ciências. Então, o professor pode fazer esses caminhos de direcionar o aluno dependendo da resposta que ele dá, ok? É uma possibilidade. E a gente precisa pensar no formulário também com relação às configurações, né? Tem muitos detalhes que às vezes a gente deixa passar batido e que dificultam o acesso do aluno, dificultam o acesso das pessoas que podem compartilhar, podem te ajudar a criar esse formulário. Então, a gente localiza no topo superior direito da tela do Google Forms o ícone da engrenagem. Podem ver aí no topo da nossa tela, a gente colocou o ícone em destaque com a seta. Quando a gente clica nele, a gente tem acesso a esse quadro aí de configurações, no qual temos 3 abas. A primeira é geral, a segunda é a aba apresentação e depois tem a aba testes. E se tratando da aba geral, que é esse o caso aqui, o que a gente tem de importante aí para estar ativando ou desativando? Coletar e-mails de alunos quando eles estão respondendo o Google Forms. É essa a minha intenção? Se o meu aluno é menor de 13 anos ou eu não tenho nenhum vínculo com os pais com relação a e-mail, isso aqui tem que ficar desativado. É necessário fazer login? Você vai querer que esse aluno esteja logado no Gmail? Não, né? Então, sempre desativar essa parte aqui, automaticamente ela vem ativada. É importante a gente verificar antes de compartilhar esse link com os alunos, vir aqui sempre nessa parte de configurações e verificar todas elas. Eu quero limitar a uma resposta só este formulário? Se é minha intenção, eu deixo ativado, se não, eu desativo. Os participantes podem editar após o envio. Se eu deixar ativado, eles vão poder editar. Se não é essa a intenção, eu desativo. Podem ver gráficos do sumário e respostas. Fica a seu critério deixar ativado ou desativado. Tamanho máximo de todos os arquivos enviados pelo upload, aqui você também pode gerenciar. Nós temos as opções 1 GB, 10 GB, 100 GB, até 1 TB de capacidade aí que o formulário suporta de upload, né? E no final, nunca se esquecer do botão salvar, tá?
Então, fica aí a dica para vocês sempre buscarem o botão de configurações no final. Fiz todo o meu formulário, ótimo. Agora eu vou ver o botão de configurações, ver se está no esquema, para depois sim enviar esse link aos alunos, ok? E dando sequência aí na contribuição que a Juliane deu, continuando pelas configurações, ela passou as configurações de modo geral e agora nós vamos falar da configuração em modo apresentação, né? Da apresentação do seu formulário. Caso você esteja já dentro das configurações, é só você clicar no botão da apresentação. Caso você esteja entrando na configuração, é necessário de você clicar nessa engrenagem aí, nesse ícone de engrenagem, né? Para você estar entrando em configuração. Aí você clica na palavra apresentação, para você estar visualizando essa janelinha aí que o mouse está passando e está identificando aí para vocês. E aí você vai estar fazendo o quê? Ativando ou desativando essas opções, caso você ache necessário. A primeira aí, por exemplo, é mostrar a barra de progresso. Então, se tem 10 questões, por exemplo, cada questão que a criança vai respondendo, a barrinha vai colorindo um pedaço. Página 1 de 1, 2 de 2, até chegar no 100% aí no 10, tá bom? Outra opção que você tem é de embaralhar a ordem das perguntas. Então, cada pessoa que acesse o seu formulário, a sequência das questões vai estar alternada, ela nunca vai ser a mesma. Isso era muito utilizado principalmente quando as provas eram feitas, né, as avaliações dentro do laboratório, um do lado do outro. Então, para dar ali uma ajuda para o professor, caso o aluno queira estar olhando do lado, isso também facilita para o professor nessa ordenação de perguntas, tá bom? E mostrar o link para enviar para uma outra resposta. Então, assim que a pessoa clica em enviar, a tela dela já aparece o link para outra pessoa, no caso, está entrando e fazendo a resposta, tá bom? Temos aí também a opção embaixo de mostrar uma mensagem de confirmação. Então, quando a pessoa termina de preencher o formulário e ela clica em enviar, quando a gente coloca uma mensagem, essa mensagem aparece ali na finalização para ela. Aí nós colocamos, por exemplo, olá, suas respostas foram respondidas, obrigada pela participação. Então, isso é uma opção, tá bom? E finalizando aí a sua configuração, você clica em salvar. Ótimo. E aí, nós temos a última opção, né, nas configurações, que seria organizar o meu formulário para teste. Então, eu tenho que clicar em teste, e aí eu tenho que selecionar a opção criar teste, e aí eu tenho que configurar algumas situações. Se for, por exemplo, um teste pensando em notas, eu posso enviar imediatamente essa nota, assim que que o aluno respondeu, ele já tem esse feedback, ou então, eu vou selecionar posteriormente, depois da revisão manual, aí ele vai ter o acesso. E tem umas outras questões. As pessoas que responderem, elas podem ver as perguntas que estavam erradas, as respostas corretas, os valores de cada questão. Aí vai ficar a critério do professor, né? Qual que é o objetivo desse formulário? É uma pesquisa? Só para ter um feedback? Ou é uma avaliação? É um simulado? Tudo tem um objetivo. E como as meninas já falaram, sempre acionar o botão salvar no final dessas configurações. Quando a gente cria o formulário pensando aí em teste, é importante entendermos que é possível colocar, inclusive, notas nessas alternativas, que a gente reforça aí que não é o momento da gente estar focando nisso, mas é importante sabermos da possibilidade, né? Como eu colocaria a pontuação neste teste? Eu clico em chave de resposta na questão que eu acabei de criar, criei a pergunta, criei a alternativa, e abaixo dessa pergunta eu tenho esse botão aí, chave de resposta.
E, na sequência, eu seleciono a pontuação que eu desejo atribuir a essa questão, adiciono o feedback da resposta, caso seja a minha intenção, tá? É onde o professor pode estar colocando um comentário sobre aquela questão, e em seguida eu clico em concluído. E o que eu consigo acessar em mais configurações, né? Um botãozinho aí que nós colocamos como mais. Quando a gente leva o mouse lá em cima nos 3 pontinhos que fica na parte superior direita, ele aciona essa janela de mais opções, né? E aí o que a gente tem nessa janela? Nós temos desfazer ações, né? Onde você pode estar desfazendo algo que você tenha feito ali, fez alguma coisa, achou que não está muito de acordo, você pode estar desfazendo essa ação. Você pode estar fazendo uma cópia do documento, né? Adicioná-la em uma pasta no Drive. Pode ativar esse compartilhamento com as mesmas pessoas, se necessário, tá bom? Você pode mover esse arquivo para a lixeira, tá certo? Depois nós temos imprimir, nós indicamos a configuração de destino salvar como um PDF, né? Para economia da sua impressão, tá certo? Senão ela vai nesse estilo estreitinho e fica muito mais página. Então, quando você salva em PDF, você tem essa economia. Você tem o botão de adicionar colaboradores, né? As pessoas que podem estar contribuindo e ajudando na elaboração do formulário. Nós temos as configurações padrão, que serão aplicadas a todos os formulários criados no futuro. Então, uma vez que você aciona esse botão e faz toda a sua configuração, os próximos formulários manterão o mesmo formato. Caso você queira modificá-lo, é preciso voltar em configurações. E nós deixamos aí em evidência para vocês o símbolozinho de link, que gerar link preenchido automaticamente. Esse não é o caminho, por isso que nós deixamos essa exclamação em evidência, porque esse não é o caminho de copiar o link e disponibilizar para as pessoas entrarem, acessarem e preencherem o formulário que você esteja fazendo, tá bom? Esse não é o caminho, por isso que a gente deixou em evidência. O passo de de buscar o link para compartilhar com as pessoas para elas participarem, a Sheila vai dar na sequência aí para vocês, tá bom? Acho que tem uma dúvida lá da OP sobre a questão do imprimir os formulários, né? Infelizmente, quando a gente pede para imprimir direto, a gente percebe que ele corta alguns trechos, né? Então, essa dica que a Karina deu, de primeiro salvar no formato PDF, eu vou ajustar melhor ali as minhas questões e pode ser que tenha menos cortes aí no momento da impressão, tá? É uma dica, a gente já fez isso e resolveu para algumas situações. E isso é possível quando a gente clica no ícone imprimir, não é necessário estar fazendo um outro caminho. Dentro do formulários mesmo, clica no botão imprimir, aí ele vai abrir a janelinha lá da impressão e você verifica o local destino e muda para a configuração salvar como PDF, tá ok? E aí sim, salvou como PDF, manda imprimir. Agora é o caminho que a gente deve fazer para enviar esse formulário para o aluno, né? Muitas pessoas ou copiam o link na barra de navegação, ou vai por aquele outro caminho que a Karina mostrou, e aí as pessoas tentam responder e dá errado. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar o enviar, que fica sempre acima, no meu lado direito. Assim que eu clico em enviar, eu tenho duas opções. Eu posso enviar por e-mail ou eu posso enviar por link. Pensando que a gente está no momento de ensino remoto, o enviar por link facilita muito, porque eu posso estar enviando via WhatsApp, eu posso disponibilizar o link numa rede social, facilita muito. Então, eu localizo, parece um clipezinho, né, a imagem, a opção de link. E aí aqui tem o meu link. Ele normalmente vem com o link até o final, é o link longo.
eu posso estar encurtando esse link clicando em URL curto. E aí sim, clico em copiar e disponibilizo Facebook, WhatsApp, a maneira que vocês acharem mais fácil para os alunos. Agora, se você é um professor que tem o e-mail de todos os seus alunos, ou que sejam dos pais dos alunos, vocês podem colocar o e-mail aqui. Então, eu clico na caixinha de e-mail, né, no envelope, e digito esse e-mail para que o formulário caia direto na caixa de entrada desse meu aluno. E se eu quiser colocar também uma outra pessoa para colaborar nesse formulário, de repente eu tenho um professor parceiro, eu também posso adicionar colaboradores, tá ok? E enviar. Então, sempre lembrando que a maneira correta é no enviar lado direito, canto superior. Isso aí. E nós também temos a possibilidade, acabei de criar todo o meu formulário, como seria a visualização do aluno, né? O Google Forms, ele nos dá um ícone, que é esse do olhinho, que possibilita a visualização no perfil aluno. Então, basta clicar, vai abrir uma janela em paralelo à que você está utilizando, para que você visualize o formato aí, perfil aluno. É bem fácil, bem prático, ok? E nós trouxemos na sequência alguns itens aí para a gente se inspirar, né? Alguns links, até curso da Nova Escola. Vejam que tem o dedinho aí indicando tudo que está linkado, o material que o LED está mostrando na live de hoje foi todo criado por nós fizemos uma pesquisa, e a gente tem o cuidado de deixar sempre os links à disposição para vocês aí na descrição, ok? No primeiro aí, você tem uma página na internet que vai falar sobre o uso do Google Forms em sala de aula, e nós temos logo abaixo no link, no ícone aí da Nova Escola, indicação de um curso, né? Como criar formulário Google, oferecido pela Nova Escola, com carga horária de 2 horas. Então, fica aí a dica para que vocês possam aprimorar os conhecimentos, aprender um pouquinho mais do Google Formulários, tá bom? E lembrando aí que, como o Google Forms, ele possibilita a gente a criar avaliações, testes, pesquisa de opinião e assim vai, a gente precisa pensar que essa avaliação à distância ela deve ser encarada mais como um diagnóstico do que como uma classificação. Nós deixamos isso bem claro e por isso achamos interessante estar reforçando para que todos tenham essa consciência com relação ao uso da ferramenta. Que mais que nós temos, Karina? Nós temos aí também uma dica de quanto mais estruturadas suas aulas forem, maior facilidade e constância, né, você vai ter junto ao aluno. Por exemplo, a cada conteúdo que você vai estar aplicando, né, a cada bloco de informações que você passa, você pode estar criando um formulário para você ter esse feedback de como que o aluno está acompanhando isso, quais conceitos ele está conseguindo assimilar e associar, e aí você consegue dar continuidade aí com mais segurança no seu trabalho, né? Sempre pensando que o formulário, ele, como a Ju já colocou, nós colocamos aí durante todo o encontro, ele não é para ser uma forma de avaliação quantitativa, né? Ele é para ser uma forma de uma troca qualitativa. Uma troca por quê? Porque através do que o aluno te responde, você pode estar melhorando ali o seu direcionamento das suas aulas, tá bom? E isso pode ser feito conforme o tema, conforme as turmas vão desenvolvendo projetos. Serve também para explicar a matéria através de áudios, né? Como vocês viram, a gente consegue colocar áudios no formulário, vídeos, nós conseguimos colocar imagens, então isso vai enriquecendo cada vez mais o trabalho dentro do formulário. Também nós colocamos aí que dá para criar storyboards, né, que são histórias através de imagens,
o aluno pode estar construindo isso e mandando para o professor através do upload, né, dos arquivos. Dá para construir textos. São inúmeras aí as facilidades que vocês conseguem estar fazendo com o formulário nesse momento, tá bom? Também esperamos aí que os professores desenvolvam formulários de coleta de evidências, né, para sistematizar as atividades. E, conforme eu já falei, os dados de upload de arquivos, de imagem, da ação do aluno como protagonista nessa situação de atividade de aprendizagem, não é mesmo? Isso mesmo, Karina. É importante a gente ressaltar também que o formulário ele facilita muito a coleta de algumas informações, né? E a gente sabe que nesse momento está sendo muito difícil essa questão do contato presencial. Então, se de repente eu tenho um contato que seja telefônico com o pai, com a família ou com o aluno, e passo o link para ele responder alguns questionamentos, para saber algumas situações, eu tenho um feedback muito rápido, facilita muito, porque eu posso enxergar isso tudo através de gráficos, né? Toda a parte que eu teria que tabular, fazer a tabulação, o formulário já me dá, né? Então, é uma maneira aí também de agilizar o nosso trabalho. E aí, a gente está fechando isso tudo, vocês viram que hoje foram muitas informações, né? Todo o material, a live fica gravada, então quando vocês tiverem a oportunidade de fazer o passo a passo, pode colocar a live em paralelo e fazendo ponto a ponto do que nós mostramos, ou então, se vocês quiserem acessar a apresentação, né, o material, ela estará disponível para vocês no portal LED, gg.gg/portal LED, no item Aprendizagens Inovadoras, e aí vocês podem buscar os materiais por datas. Observem que tem o Ensino Fundamental, EF, e Educação Infantil, EI. Então, a de hoje já está disponível nesse item, formulários Google 26/6. Nós também acrescentamos uma questão bem pontual para esse nosso momento, que é a segurança na internet. Nós temos alguns links aqui, pensando aí na questão das leis, na questão de usar imagens, de usar alguns itens públicos, né, na internet. Vocês também terão como materiais de apoio, ok? E agora chegamos aí no momento final do nosso encontro, onde a gente coloca um link, que você tem acesso a um feedback, né? O formulário criado por nós para que vocês nos deem esse feedback do encontro, se gostaram, que tem aí de sugestões, até as críticas são super bem-vindas. Vejam que a gente tem evoluído, a gente tem tentado melhorar o material, a gente escuta bastante a opinião de vocês, porque ela é importante para o nosso crescimento aí enquanto educador, tá bom? Eu quero agradecer a vocês pela paciência de estar conosco até esse momento e também parabenizar pelo empenho, pela atenção e dedicação de todos até esse exato momento, tá ok? E ainda convido todos vocês novamente para se inscrever no nosso canal, vamos montar aí, ampliar a nossa rede de educadores no canal LED, e vamos também pensar aí, se caso gostou da nossa live de hoje, deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Agradeço desde já a presença de vocês até aqui. Muito obrigada pela participação e paciência de todos vocês. Aguardamos vocês semana que vem no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Também agradeço a presença de todos, ficamos também muito felizes com a participação da Lourdes Atier. Nos nossos próximos encontros, nós estamos, né, agendando também com outros autores, com outros educadores, para estar contribuindo aí com esse momento tão rico. Tem pessoal perguntando sobre a lista de presença, vocês acessam o gg.gg/liveled e cliquem no dia de hoje. Muito obrigada, até a próxima.